O que nós estamos escondendo do Senhor? Confesso que essa é uma mensagem que eu gostaria de não pregar. Dá para sentir o peso do tom do texto, do que é relatado aqui. Uma mensagem desafiadora para as nossas vidas, lida com questões extremamente sensíveis e confesso para os irmãos que esse tem sido um dos maiores pesos e um dos maiores desafios do meu ministério como pastor. Pastoralmente, acompanhar uma igreja que possivelmente luta com pecados escondidos. Está ficando cada vez mais difícil encontrar corações em todas as igrejas que desejem tratar os pecados, confessar pecados, desvelar o coração em relação a pecados que têm sido escondidos. As pessoas têm se fechado aos remédios de Deus, aos remédios do Evangelho. E aí, essa noite, nós vamos meditar sobre as consequências de permanecer nesse tipo de postura. Na medida que eu estiver expondo o texto, meus irmãos, não se assustem com um tom grave que pode estar presente na mensagem. A minha ideia não é atacar ninguém de forma alguma. Mas eu, como pregador, preciso colocar no sermão o tom do texto. E o tom do texto é pesado. Porque nós temos que entender qual a intenção de Deus com esse texto para as nossas vidas. Então, confesso que esse é um texto que, se eu pudesse não pregar, eu não pregaria. Mas eu não posso fazer isso. Nosso comprometimento é com a palavra de Deus. Então, a sequência do livro de Josué chegou até aqui. Aqui nós vamos caminhar com a graça dele. E aí, a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Nesse sentido, eu quero convidar você a fechar seus olhos, fazer uma oração breve. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e nos direcione à compreensão, ao acolhimento e à prática da Tua palavra. Se conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não esconda a capa, lidando com o pecado encoberto. Hoje nós vamos meditar, meus irmãos, em Josué capítulo 7. E eu sei que o texto é grande, mas vou trabalhar de uma maneira compacta para que não se vá tanto tempo e a gente consiga caminhar nos pontos principais, tá bom? Com esse clima agora, meus irmãos, minha voz não está assim, né, 100%. Aí eu vou precisar da tua ajuda, tá bom, menino? Que a voz, enfim, está forçando. Mas vamos pensar sobre esse tema. Como tem sido desafiador lidar, tratar, reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Parece que a solução mais fácil é esconder, mas nós vamos ver nesse texto que é a decisão mais equivocada e é que vai produzir resultados mais devastadores, não só para nós, como para toda a igreja. Grande ideia. As vitórias do Senhor dependerão da manutenção da nossa pureza de coração diante dEle. As vitórias do Senhor dependerão da manutenção da nossa pureza de coração diante dEle. Pensando aqui na grande ideia, que é o resumo desse texto, meus irmãos, para que a gente possa captar a essência dele, é importante lembrar de um princípio que há no Antigo Testamento. Aqui o povo de Israel tem uma aliança com Deus. E essa aliança é uma aliança que tem algumas condições. Então, dentre as condições que existem na aliança, é que Deus traria vitória e abençoaria o povo se ele fosse obediente. E se em caso de pecado, confessasse o seu pecado, oferecesse sacrifício pelo pecado e fosse purificado, o Senhor estaria com eles. O Senhor guardaria eles e daria vitória. Na nova aliança não há essa condicionalidade para a salvação, mas nós precisamos nos lembrar que, pegando a conexão com o tema de batalha espiritual, para que nós possamos prevalecer nas batalhas espirituais que nós temos, é necessário sim uma condição de pureza de coração diante de Deus. E o Novo Testamento tem muitos textos que nos lembram isso. A Bíblia diz que Satanás é como um leão que anda ao derredor, e que nós temos que estar atentos.
A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, ele fugirá de nós, né? Não nos atacará. A Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes em oração. A Bíblia diz que nós temos que nos afastar do estilo de vida do mundo, que nós temos que todo dia nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia tem muitas condições que ela apresenta para nós, para que nós possamos ser vitoriosos na nossa batalha, na luta espiritual que eu e você temos. Então, sim, há um aspecto, sim, de condicionalidade que diz respeito à nossa santificação. Traduzindo numa linguagem mais simples, se você não entendeu. Se você não buscar e eu não buscar crescer em santidade diante de Deus, nós não temos nenhuma garantia de que nós vamos conseguir vencer as batalhas. Nós vamos perder uma atrás da outra, todo dia, até que por fim o inimigo do Senhor nos trague. Então, sim, há necessidade de levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Isso inclui o nosso caminhar diante dele. Então nós não somos salvos porque somos santos, mas somos santos porque somos salvos. E quem é salvo deve caminhar em santidade. Isso não é uma opção para o crente. E quando nós falamos a respeito de santidade, isso envolve tratar o pecado presente em nossas vidas. Então, a salvação é pela graça de Deus. Mas nós vamos ver essa noite que muitas das vezes nós abusamos dessa graça. Isso traz derrotas terríveis. E nesse sentido, é essa a intenção quando eu digo, olhando para esse texto, que as vitórias no Senhor dependerão da manutenção da nossa pureza de coração diante dele. Para que eu e você possamos ser vitoriosos, nós precisamos manter o nosso coração puro diante do Senhor. E nesse sentido, nós não podemos esconder pecados. Nós precisamos expô-los, confessá-los e tratá-los. Senão nós vamos perder uma batalha atrás da outra. E o que mais tem se visto são pessoas que querem parecer piedosas, mas que escondem em seus corações pecados não tratados que não querem ser abandonados. E esses pecados vão minar a vida espiritual dessa pessoa e vão afetar diretamente a vida da igreja. E é por isso que a igreja tem perdido cada vez mais a sua força espiritual e o poder que vem do Senhor no seu dia a dia. Nós vamos ver essa noite que não é só com oração que se resolve as coisas, não. Oração é muito importante e fundamental, mas não dá para caminhar com o Senhor só com oração, não. Não adianta nada ficar orando se a gente não confessa, não arrepende e não abandona o nosso pecado. Você pode ficar orando até o dia que o Senhor te levar, não vai mudar nada. A não ser que o Senhor pode nos revelar de maneira mais clara o pecado que precisamos confessar e abandonar. Então esse texto vai nos fazer refletir sobre a necessidade de lidar com o nosso pecado. Esse texto vai nos fazer refletir sobre isso. E eu quero convidar você a pensar comigo. Não feche o seu coração. Busque se concentrar, entender e responder essa palavra. E nesse sentido, eu vou trazer 3 reflexões essa noite a respeito da necessidade de lidar com o nosso pecado. E essas 3 reflexões elas vão funcionar em 2 momentos. O pecado encoberto e o pecado revelado. Nós vamos começar com o pecado encoberto, que é como o texto começa. E depois o próprio texto vai caminhando para o pecado revelado. E como cada uma dessas coisas vão nos mostrando princípios importantes dessa reflexão. Vamos começar então? Do verso 1 ao 5, nós vamos ver, meus irmãos, o pecado encoberto. E como o pecado encoberto leva ao fracasso. O pecado encoberto leva ao fracasso. Essa é uma reflexão necessária e importante. O pecado de Acã conduziu os israelitas a uma derrota na batalha de Ai. Um pecado que o povo não sabia, Josué não sabia, mas esse pecado acabou trazendo essa derrota. A gente pode ver esse trecho aí, primeiro, verso 1, falando a respeito da cobiça de Acã, que é o que você já nota aí, né? Dizendo que ele tomou do anátema. O que é tomou do anátema no verso 1? Ele pegou alguma coisa em Jericó que não era para pegar.
aquilo tinha sido separado ou para destruição, que é o anátema, que no caso é a capa, ou para o tesouro, como era a prata, era o ouro e as outras coisas. Ele foi lá e pegou essas duas coisas para si. Ele pegou desse anátema, ele pegou da capa. Ele pegou do que ele não deveria ter pegado e escondeu. Isso nos mostra o quê? Quando se olha algo que alguém do povo de Deus não deveria ter na sua vida, e ele toma isso para si e esconde para que ninguém saiba. Depois nós vamos ver aí do verso 2 ao 4 que a consequência disso é o quê? É a derrota. E depois no verso 5 também, toda a consequência que isso trouxe para o povo de Israel. Então o resumo desses 5 versos é isso. Ele cobiça, faz com que ele pegue o que ele não deveria ter pego, que é o anátema, e depois Israel sofre uma derrota. Bem dizer, o resumo é esse do texto. Pensando nesse texto para as nossas vidas, meus irmãos, vamos começar a refletir princípios importantes. Já começo dizendo, nunca queira ser mais sábio do que Deus, achando que poderá enganá-lo. É o que Acã fez. Ele achou que se ele escondesse a capa e o tesouro, ninguém ia saber. Meus irmãos, a primeira pessoa a saber é Deus. A partir do momento que Deus soube, se vai ser mais 1, mais 10, mais 1000, a pessoa mais importante que é Deus já está sabendo. E aí, quando a gente encobre pecado no nosso coração, é basicamente como se nós achássemos que Deus não está vendo. Isso não é verdade. Ele está. Aqui nós vemos algo importante dentro dessa aplicação. No povo de Deus, o pecado de um afeta todos. E a gente pode ver isso aí no verso 1. Olha o que diz. Mas, e esse mas aqui começa mostrando que uma diferença com o que tinha sido dito anteriormente. O texto anterior fala de vitória. Aqui nós vamos ver pecado e derrota. O que levou à derrota? O pecado. Mas os israelitas cometeram uma transgressão. Aqui, a palavra cometeram transgressão, ela tem o sentido de ser infiel. Tem o sentido de agir de maneira traiçoeira, secreta. Mas o que chama mais atenção aqui no verso 1 não é o que Acã fez. É o fato de que a Bíblia diz que o que ele fez se tornou responsabilidade do povo. Presta atenção. Os israelitas. Isso aqui está no plural. Mas quem foi que pegou? Foram os israelitas? Não, foi Acã. Não foram os israelitas. Foi uma pessoa só que pegou. Só quando se trata do povo de Deus, o pecado de um afeta a todos. Na hora de considerar questões de responsabilização, Deus acabou atribuindo ao povo, dado a aliança que ele tinha. Nesse sentido, meus irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus sabe fazer diferença da responsabilidade de cada um. E até mesmo do dolo de cada pessoa, da intenção de cada um em fazer o que está fazendo. Mas não se engane achando que as consequências não chegam na igreja. Chega na igreja toda. E esse princípio é importante. No povo de Deus, o pecado de um afeta a todos. Isso nos faz pensar, sabe o que, meus irmãos? Às vezes a gente acha que o nosso pecado é problema nosso. Não, o seu pecado é problema meu, da minha família e de todo mundo aqui. Porque afeta todo mundo. Às vezes os crentes pensam, não, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Se eu precisar de você, eu te chamo. Às vezes até de uma maneira desdenhosa, né? Como se a gente fosse empregado. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você pense assim, quando você peca, de maneira deliberada, você afeta a igreja de Cristo inteirinha. Mesmo que você não se importe com isso, sabia? Você não se importa, mas Deus que atribui à igreja essa responsabilidade, Ele se importa. Porque o seu pecado não é primeiro contra mim. O seu e o meu pecado é primeiro contra Deus. E quando se diz que é contra Deus, isso afeta a igreja inteira. Então não tem como fazer as coisas escondidas e achar que não vai afetar a vida de ninguém. Afeta a sua, da sua família e de toda a igreja. De toda a igreja.
Esse princípio é importante. No povo de Deus, o pecado de um afeta todos. E se você for parar para pensar, Acã não roubou algo simplesmente, né? Ah, não, eu estava ali, eu peguei, ninguém nem viu. Né? Fica parecendo igual criança quando pega R$2 para comprar bala, né? Uma coisa insignificante. Não, beleza. Não. E não é para fazer isso não, viu, criançada? É pecado fazer isso aí. E eu sei que vocês aprendem isso. Aqui ele pegou algo consagrado à destruição. Ele pegou do anátema. Ele pegou o que ele não poderia ter pego. De forma alguma. Ele pegou o que não era para pegar. Ou era para destruir, ou era para guardar no tesouro. Ele foi lá e pegou justamente disso. Nesse sentido, ele não roubou da nação. Né? Às vezes a gente pensa, tá vendo? Ele roubou o dinheiro que era para ir para Israel. Não, não é isso não. Aqui não se trata de ato de corrupção que a gente vê aí todo mês nesse país. Não é isso. Aqui se trata de algo que ele roubou a inocência do povo de Israel diante de Deus. A gente fala que a igreja é o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas como é que nós podemos, de fato, na prática, dizer isso, apesar da palavra de Deus dizer isso? Mas na prática, como nós podemos crer nisso se nós temos pecados escondidos? Que inocência que nós temos diante de Deus? Com pecado escondido. Qual? Então, não queira ser mais sábio do que Deus, achando que poderá enganá-lo. Ninguém consegue fazer isso. A começar por nós, líderes. Por acharmos que, de alguma forma, podemos estar atrás de um escudo de posição espiritual na igreja, ninguém vai se importar. Pior ainda. Mais grave é. Uma outra coisa que a gente deve pensar, meus irmãos, é que se nós não guardarmos o nosso coração, uma grande vitória pode ser seguida de uma grande derrota. O povo de Israel tinha acabado de ver as muralhas de uma fortaleza humanamente intransponível virem abaixo diante dos olhos deles. Eles tinham visto Deus dar a eles uma vitória incontestável, tremenda, sobrenatural. Numa situação dessa, o que você pensaria? Agora nós estamos voando. Agora ninguém para a gente. Para. Sabe quem? Uma pessoa dentro do povo de Deus que peca e esconde seu pecado. Uma só pessoa foi o suficiente para parar o povo inteiro. Não precisava de grandes exércitos cananeus, não. Precisava de um coração impenitente, rebelde e cobiçoso, que escondeu seu pecado e não confessou, para parar a marcha de todo o povo de Israel. Uma só pessoa. E detalhe, fogo amigo, era alguém que estava dentro do povo, é um israelita que fez isso, não foi um cananeu. Então nós temos que tomar cuidado para guardar o nosso coração. Às vezes a gente pensa, não, agora eu estou benção, nossa, agora eu estou andando com Deus, está fantástico. Cuidado. Um princípio importante, nunca confie nos números. Confie em Deus. Aqui tem um erro, um segundo erro, além da questão do roubo, tem um segundo erro. Não foi só Acã que errou aqui, não. Tem mais um erro aqui. Dá uma olhada no verso 3. Ele diz, eles voltaram a Josué e lhe disseram, nem todo o povo deve subir, suba apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses todo o povo ali, porque há poucos habitantes. O que eles pensaram? Bom, primeiro que eles não sabiam o que Acã tinha feito. Né? Começa por aí. O segundo que eles pensaram, cidadezinha pequenininha, poucos homens lá para resistir. Olha o que Deus acabou de fazer por nós. Tranquilo. Deus, o senhor está de folga. Deixa com a gente que a gente resolve. É mesmo? Verso 4, assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram de diante dos homens de Ai. Mas a cidade não era pequenininha? Não era fácil de tomar? Não era dar só um tapa e o negócio resolvia? O que aconteceu? Correram no pé da cidade. Era pouca gente, mas os homens eram bravos. O pessoal correu. Verso 5, e os homens de Ai mataram cerca de 36 deles. Ainda morreu gente. Depois de persegui-los desde a porta da cidade de Sebarim. Ou seja, eles mataram 36 e se o resto dos não sei quantos mil, 3 mil e pouco, não corre, ia morrer também. O pessoal, saiu no pé. Derrotaram-nos da descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água.
Isso que dá, meus irmãos, a gente confiar em número, sabe? Não, fica tranquilo, tá suave, vai dar certo. É? Vai dar certo? Não precisa de Deus. É só chegar e fazer. Números fizeram eles desconsiderarem a necessidade da ajuda de Deus. Eles confiaram em si mesmos e por isso ficaram aterrorizados. É por isso que no final do verso 5 fala que eles estavam morrendo de medo. Eles confiaram neles mesmos. Na hora que eles viram que eles mesmos não conseguiriam dar conta do recado, ficaram morrendo de medo. De certa forma, meus irmãos, esse tem sido o grande engano dos que buscam riquezas, pessoas que confiam nos bens dessa vida. Creem que quanto maior o saldo bancário, maior a segurança e tranquilidade. Porque a gente confia em números. Se a gente tem uma conta bancária bem gordinha, a gente está tranquilo, sem problema. O problema é dinheiro? Não é. Dinheiro não é problema, é solução. Só que a gente tem que lembrar o que Jesus nos alerta lá em Lucas 12, verso 18 a 20, a respeito do homem insensato. Olha o que esse homem insensato diz lá em Lucas 12, no verso 18 a 20. Este homem, ele fala para o seu próprio coração. Esse homem confia em números. Ele diz, então disse, vou fazer isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal, os meus bens. Então direi a mim mesmo, armazenastes muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Tem mais do que o suficiente. Confie em números. Olha qual a resposta no verso 20. Mas Deus lhe disse, insensato. Essa noite te pedirão a tua alma, te pedirão a tua vida. O que tens preparado, para quem será? Confiar em números. Eles confiaram em números. É o segundo grande erro que eles cometeram aqui nessa história. Então, meus irmãos, nunca confie nos números. Confie em Deus. Isso nos faz pensar também que nessa luta pela santificação, quando eu e você nos sentimos mais vitoriosos, será nesse momento que eu e você correremos grande perigo. O povo achou, ó, Deus acabou de dar vitória em Jericó. Aí, cidadezinha, um ovo. Bora lá, não precisa nem mandar todo mundo. Eu não cometo um pecado desse. Eu sou uma pessoa séria. Então diz assim, viu? Jamais eu faria uma coisa dessa. É? Sério? Você não guarda teu coração para você ver, não. De certa forma, meus irmãos, nós temos que entender que nesse processo nós temos que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Uma vitória que nós obtivemos ontem não garante que não soframos a derrota de hoje. Não é porque o Senhor nos deu graça e a gente conseguiu vencer o pecado ontem que quer dizer que a gente vai vencer ele hoje. É por isso que crente retrocede. Vem na caminhada com Deus com muito ânimo, muita disposição, muita alegria, com aquele gás. Não, agora vai. Mas não trata de cuidado hoje. O gás tem que ser todo dia. A busca pelo Senhor tem que ser todo dia. Sabe? E ainda fala, mas eu estou na igreja já tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu sei. Cuidado. Se soubesse, não faria o que está fazendo. Não existe essa não sei. Todo dia é um dia de luta diferente. Todo dia nós podemos cair. Todo dia nós podemos ter derrota. E então, todo dia nós precisamos de Deus. Todos os dias nós temos que parar de confiar em números, na nossa capacidade ou na capacidade dos homens e temos que aprender a confiar em Deus. Sabia? E até mesmo para os nossos filhos, o nosso desejo é que os pequenos tenham uma boa formação, tenham uma boa ocupação, consigam fazer boas escolhas, né? Consigam consolidar suas vidas. Mas isso é só uma parte do processo de treinamento. Porque senão nós podemos ter filhos muito bem-sucedidos que não conhecem Jesus e vão se perder eternamente. Às vezes era melhor ter um filho ou uma filha com uma vida humilde que serviu o Senhor do que filhos muito bem-sucedidos que confiam em números e que vão passar a eternidade longe de Deus, no inferno.
Não resolve nada a gente querer que os nossos filhos tenham o melhor dessa vida e o pior da eternidade. Então nós temos que aprender a confiar em Deus e não em números. Meus irmãos, o custo de não buscar a Deus diariamente na palavra e na oração, e eu até acrescentaria aqui na comunhão com o povo de Deus, será sempre sofrer derrotas vergonhosas. Se você for parar para pensar a sua caminhada com Deus, até o presente dia, você tem tido vitórias ou derrotas? Sua vida espiritual é uma derrota? Se for, tem uma boa notícia. Em Cristo você pode reverter esse jogo e ter vitórias. Mas vamos analisar até hoje. Uma coisa que eu pensei, meus irmãos, você e eu também, que é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim, tá bom? Mas eu estou lançando para a congregação porque eu estou trazendo essa palavra para os irmãos. Quando eu digo isso, não me coloco numa posição de superioridade, porque eu também preciso fazer essa pergunta para mim. Mas pense você, no ritmo que você está hoje com Deus, você acha que você vai terminar na igreja? Você acha que você vai terminar a sua vida com Deus? Quem te garante isso? Não, Deus garante. Amém, é verdade, Ele nos garante, sem dúvida. Mas também depende do quê? Do nosso caminhar diário com Ele, não é? Assim? Então, na sua parte, não na de Deus, porque de Deus eu não tenho dúvida, Ele não falha com a gente todo dia, Ele vem ao nosso encontro com graça. Isso aí é a nossa esperança. Mas o que depender de nós, em específico para você, meu irmão, minha irmã, nesse ritmo que você está, você acha que você vai terminar a sua vida com Deus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque a gente acha, não, amanhã vai dar certo, amanhã eu mudo. Está igual dieta de segunda-feira, né? Segunda-feira eu faço. E aí vai a vida, né? Você acha que vai terminar? É derrota atrás de derrota. E não precisa ser assim, porque em Deus a gente pode ser vitorioso, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente não é derrotado por causa de Deus, é por nossa causa. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Então aqui, Henry Jacobsen fala uma coisa interessante. Jamais estamos num perigo tão grande quanto logo depois de uma grande vitória. É na hora que a gente se sente seguro, é na hora que a gente acha que não está pegando nada na nossa vida, é na hora que a gente acha que não vai acontecer nada. É nessa hora que a gente cai, porque a gente confia em si mesmo, confia nos números, confia na nossa capacidade e não confia em Deus. A gente acha que não vai ter consequência. Ah, olha o tamanho de Jericó, olha quanto tesouro. O pessoal está levando esse tanto de coisa. Você acha que as pessoas vão sentir falta de uma capa? De umas barrinhas ali de prata, de ouro? Olha que tanto. Que diferença vai fazer isso aí? Não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui nós vemos o pecado o quê? Encoberto. E nessa reflexão, a primeira lição que nós aprendemos é que o pecado encoberto leva ao fracasso. Segunda lição que nós podemos tirar, meus irmãos, versos 6 a 12. O pecado revelado. Aqui nós já vamos começar a lidar com o pecado revelado. O pecado revelado, ele precisa ser tratado. Precisa ser tratado. O pecado estava encoberto, mas ao seu tempo ele vai ser revelado. E ele precisa ser tratado. Mas antes dele ser revelado, já tem que ter a disposição de tratar. Porque aqui nesse trecho dos 6 aos 12 ainda não foi revelado. Vai ser, Deus vai mostrar como ele vai revelar. Mas aqui ele já mostra como vai ser tratado. Então nos mostra que não adianta ficar varrendo o pecado para debaixo do tapete, achando que não vai dar em nada. Vai. Não adianta a gente pegar a capa e guardar na nossa casa e achar que não vai ter problema. Vai. Precisamos tratar. Aqui nós vemos a indignação de Josué frente à derrota que o povo de Israel sofreu. E como ele mostra, abre o seu coração revoltado diante de Deus. E ainda bem que ele foi falar com Deus, né? Não foi falar com outros, não foi te indignar contra as pessoas, né? Não foi falar, tá vendo?
Deus falou que ia libertar a gente, ia livrar da vitória. Olha o que aconteceu. Ele não foi fazer isso. Ele foi falar com Deus. Mas mesmo assim, nós vemos um coração que não está entendendo o que está acontecendo. E que, de certa forma, está agindo de uma maneira relativamente equivocada com Deus. Mas mesmo assim, ele está abrindo o coração dele para Deus. Isso é bom. Nós vamos ver do verso 6 ao 9, essa indignação de Josué. Ele abre o coração, ele rasga o coração. E do verso 10 ao 12, Deus vai explicar para ele o porquê que eles perderam. Vamos ver a oração que ele faz? Olha o que diz no verso 6. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciões de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Você está reclamando por que Deus fez eles atravessarem o Jordão, né? E está ali. Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso e, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Aqui, de certa forma, ele está questionando Deus em alguma medida. Ele está reclamando. Mas se é para passar uma vergonha dessa, como a gente passou aqui em Ai, mas então não tivesse trago a gente. E depois Deus respondeu no 10 a 12, o porquê que isso? O Senhor respondeu a Josué: levanta-te. A primeira coisa, para de orar. Se levanta. Primeira coisa, levanta. Pode levantar. Você está prostrado em terra, jogando terra no chão, jogando terra na sua cabeça, está aí chorando. Levanta. Porque estás assim prostrado com o rosto em terra, Israel pecou. O problema não era falta de oração e nem falta de Deus. O problema era o pecado de Israel. Eles quebraram a aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam entre as suas posses. Você está vendo como aqui Deus trata o pecado de Acã como para o povo? Ele está falando: Israel, pecaram, furtaram, mas não é eles que furtaram, foi Acã que furtou, mas Deus está tratando com o povo. Ele está tratando o plural aqui. Antes Deus tivesse dito: Acã pegou, foi por isso. Não. Ele vai ter um processo até que ele chegue a Acã. Mas até lá, o povo inteiro é responsabilizado. Esconderam-no entre as suas posses, por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Ou seja, eles ficaram amaldiçoados para a destruição. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Então eu não ando mais com vocês. Por causa do pecado de um, Deus se afastaria de todos. Milhares e milhares de pessoas. Aqui nós vemos, meus irmãos, pensando nesse texto para a nossa vida. Primeira coisa é a postura de Josué. Nós precisamos tomar cuidado para não abandonar a fé justamente quando a gente mais precisa dela. Josué deu uma balada. É nessa hora que a gente tem que se apegar mais a Deus. Temos que tomar cuidado. Quando há consequências de pecado entre o povo de Deus, aí que o povo de Deus precisa buscar mais a Deus e precisa sondar mais o seu coração diante de Deus na palavra, para tomar as medidas corretas. A oração não deve ser a medida definitiva, ela é uma das medidas que devem ser tomadas. E nós temos que estar atentos para que o Senhor nos direcione em relação ao que tem que ser feito, o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo. Isso serve inclusive na nossa casa, viu, gente? Temos que entender o que está acontecendo nos nossos lares. Um princípio espiritual importante que nós podemos tirar desse texto. Meus irmãos, a fonte das nossas derrotas não está em Deus. Está em nós. Está em nós. O motivo da derrota de Israel era Israel. E mais especificamente Acã. Mas o motivo era eles. Não eram os cananeus. O motivo da derrota deles eram eles. Era Acã.
Meus irmãos, em muitas das nossas derrotas, o que nós precisamos não é orar. Nós precisamos é nos arrepender. E aqui, uma observação. Josué não sabia que Acã tinha feito isso. Então, quando ele orou, ele não pecou por orar. Na verdade, ele fez o que qualquer um de nós entenderia ser o correto, buscar Deus. Então, ele não tem culpa de orar. Não estou querendo dizer isso. Tá bom? Ele tentou fazer o que imaginou ser certo. Ele não sabia que Acã tinha pego, porque Acã pegou e escondeu, né? Então, ele não sabia. Mas a questão não era oração, a questão era arrependimento. Então, Josué não sabia. De certa forma, eu creio que a oração foi o meio pelo qual Deus usou para mostrar a ele qual era a solução. Acho que nesse sentido foi válido, sim, ele orar, né? Foi importante. Mas aqui o problema não é solucionado com oração. O problema aqui tem que ser solucionado com confissão. Confissão, não é oração. E nesse sentido, eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso. Oração sem arrependimento e mudança de vida, conversão, muitas das vezes é uma fuga. É uma fuga da ação que a gente tem que tomar, que é confessar e se arrepender e abandonar. E de certa forma funciona como um verniz de piedade. A gente adota uma postura piedosa de oração, mas não faz o que tem que ser feito, que é o quê? Identificar o pecado, confessar o pecado, se arrepender desse pecado e abandonar o pecado. Não ficar escondendo, não. É tratar dele. Só que aí a gente faz o quê? A gente ora, a gente pede para os outros orar e vai fazendo assim. A gente vai ver que no texto, oração não resolveu nada. Até foi um meio para que Deus pudesse, talvez, o texto não fala isso, mas eu imagino que seja, foi um meio para que Deus falasse com Josué o que tinha acontecido. Mas não é a oração que resolveu o problema. Não é. Então, muitas das vezes, os problemas na nossa vida não vão ser resolvidos com oração. É com confissão e conversão. Você pode ficar orando a sua vida inteira. Se você não confessar o seu pecado, que está lá, que precisa ser tratado, se você não abandonar ele, você vai morrer orando e o problema vai continuar lá. E afetando a vida de todo o povo de Deus. Sabia? Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Não dá para viver uma vida levando na barriga, no banho-maria, sem lidar com o pecado. Não dá. Ou você vai sair dos caminhos de Deus antes, ou você vai colecionar derrota atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota. E sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar fazendo igual Josué, se não pior. Deus, a gente perdeu, a culpa é sua. Por que o Senhor trouxe a gente para cá para perder? Eu sirvo ao Senhor, eu faço o que o Senhor pede, eu sou obediente, por que eu estou perdendo? A culpa é sua. A culpa é sua, Deus, por que nós perdemos? O Senhor não cuidou de mim, o Senhor não cuidou dos meus, o Senhor falhou. Do que tem de gente que joga a culpa das coisas, da própria vida em Deus, não está, como diz antigamente, não está escrito no gibi. A culpa não é de Deus, não. Deus não tem culpa de nada disso, não. A culpa é nossa. Então, não é aquela história, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Não, a culpa é nossa e continua sendo nossa. E tem que ser confessado e abandonado. E pode orar o quanto você quiser. E o tempo que eu ficar aqui na igreja, que Deus permitir, se eu ficar até o fim da minha vida, se vier outra pessoa, se você continuar agindo assim, vai ser assim até o dia que o Senhor te chamar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida nenhuma. E qualquer pastor que for fiel a esse texto vai dizer para você a mesma coisa. E para mim, vale o mesmo. Porque isso é para todo o povo de Deus. Não dá para viver a vida sem confessar e abandonar pecado. Não dá. Pode tentar, pode continuar empurrando com a barriga, pode achando que um dia vai acontecer um milagre. Não vai.
Não vai, porque Deus se empenha com a santidade do povo dele. E Deus não permite-se ser manipulado pelas nossas birras e instrumentos de manipulação que a gente acha que a gente faz com Deus. Sabe, fica igual aqueles filhos. Ah, o senhor não me ama, o senhor está fazendo isso, o senhor não me ama. A gente tem filhos, já viu os nossos filhos fazer isso, né? Ah, o senhor não me ama. Não, tá bom, tudo bem. Não é assim? Né? A gente vai terminar igual o Josué. A gente perdeu, Deus, a culpa é sua. Olha que horror. Aí Deus fala, não, Josué, eu vou dar um desconto, né? Assim, não diz isso, mas imagina, né? Vou dar um desconto que você não sabe nem o que você está falando. Mas vou te explicar o que aconteceu. Ó, levanta, para de orar. A questão é a seguinte. Israel pecou. E vocês precisam resolver isso. Então, o pecado tem que ser tratado. Não adianta tratar pecado com oração. Não, ora. E o pecado continua. Se oração tirasse pecado, todo católico ia para o céu. Sabia? Porque se tem um povo que ora mais do que a gente, é católico. Você não tenha dúvida disso. Só um terço é 50 Ave Maria. Um rosário é 150. Você faz 150 oração? Eu acho difícil. Eu falo por mim. Se oração tirasse pecado, todo católico piedoso ia para o céu. E não vai. Se não crê em Cristo, não vai. Então a gente tem que tomar cuidado com essa mentalidade. A oração não tira pecado, não, gente. O que tira pecado é o sangue de Cristo. E o pecado confessado é abandonado. Não se engane. Isso não vai dar certo na sua vida. A oração, conforme Thomas Constable diz, a oração não é um substituto para o arrependimento quando o arrependimento é o necessário. Não é, não. Terceira lição, a partir dessa reflexão que nós podemos tirar aqui de Josué 7, pensando ainda dentro desse contexto do pecado revelado. O pecado revelado precisa ser expiado. O que eu quero dizer sobre expiado? Na Bíblia, a palavra expiação tem a ver com tirar a culpa. E tem dois sentidos. Tem um sentido da palavra hebraica carapá, que é a ideia de cobrir. A expiação, ela cobre o pecado. E tem um outro sentido da palavra assá, que é o sentido de ser um sacrifício que substitui a culpa. Então, lá na lei de Moisés, quando o animal é oferecido pelos pecados, a culpa do pecador, em questão da penalidade da culpa, recai sobre o animal. E é por isso que o animal morre. Porque era para o pecador morrer, e aí quem morre é o animal. É isso. Então a expiação ela tem esse sentido de tirar a culpa e de cobrir a vergonha, cobrir a culpa. E nesse sentido, quando nós vamos tratar o pecado, que foi a lição que nós acabamos de ver, nós temos que entender que o pecado ele precisa ser expiado. A culpa precisa ser tratada. Né? E a vergonha e as consequências que esse pecado traria precisam ser cobertos. E o pecado só pode ser expiado com sangue. Sabia disso? O único jeito na Bíblia de expiar pecado é com sangue. E quando eu digo com sangue, eu quero dizer algum ser vai ter que morrer. Na Bíblia é assim. Oferta pelo pecado só é expiado com sangue. Então algum ser vai ter que morrer. Nesse caso são os animais que morreram. E aqui a gente vai pensar um pouco a respeito disso, sobre expiação de pecado, as consequências. Né? Aqui a gente vai ver o processo de revelação, de reconhecimento e retribuição. E como isso afasta a justa ira de Deus. Do verso 13 ao 26. Vou buscar ler rápido aqui para a gente já cair nas aplicações, tá bom? Então só segue comigo. Do verso 13 ao 15 a gente vai ver como foi esse processo de descoberta. Levanta-te, santifica o povo e diz-lhe, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o anátema está no meio de ti. Israel não poderá resistir diante dos teus inimigos,
enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. Então todas as tribos tinham que chegar no arraial. Ok? Todas as tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. Então Deus ia separar uma tribo. De todas as tribos ele ia separar uma. A família, a tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa. E a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. Então é tribo, família, casa, homem, a pessoa. Então é um funil. Todo Israel deveria comparecer, Deus diria, ó, é essa tribo, é essa família, da família, tem várias casas, é essa casa, da casa, os homens, é esse homem. Seria um processo gradativo até chegar na pessoa. Então você vê que Deus não chega falando, ó, é fulano. Não, ele vai trabalhando com o processo até chegar. E aquele que for encontrado com anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura. Israel. É isso. O fim da história é esse aí. Do verso 16 a 23, nós vamos ver a confissão do infiel. Quem é a pessoa? Vamos ver como aconteceu? Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos. E foi apontada por sorte a tribo de Judá. Separou a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se e foi apontada a família dos Zeraitas. Separou a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado os Abdi. Então apontou o cabeça aí. E fez a casa de Zabdi aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele, declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué, na verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, foi isso o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido na sua tenda, e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então a cena aqui, ó, a prova do crime aqui. Na frente de todo mundo. Ok? Ó, tá aqui. Foi ele que pegou, o que ele pegou está aqui. E depois do verso 24 ao 25 a gente vai ver o quê? A desgraça sobre Acã. Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa, e a barra de ouro, e os filhos, e as filhas dele, bem como seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe, por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel apedrejou. Ele os queimaram no fogo e os apedrejaram. E levaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje, aquele lugar chama-se Vale de Acor. Então, esse é o texto, bem claro de entender o que houve aqui, né? A descoberta de quem tinha pegado. Vamos pensar aqui princípios para a nossa vida. Primeira coisa, Deus trabalha dando tempo para que o pecador demonstre arrependimento pela confissão do pecado. Por que Deus foi de tribo para família, para representante, para homem, até chegar na pessoa? Para que na hora que separasse a tribo, Acã falou assim, não, pode parar. Fui eu. Pode parar, fui eu. Está lá na minha tenda, debaixo, pode pegar lá, fui eu. Não precisa, fui eu. Deus deu tempo para ele confessar. Mas a cada nova separação, o coração dele devia palpitar mais forte. Mas ele ainda pensava, não vai chegar. Deus separava mais estreito. Eu acho difícil. Qualquer coisa eu nego.
até que chegou até ele. Eu acho que naquele momento ele pensou, o que eu vou fazer? Como é que eles iriam saber que fui eu? Quer saber? Vou confessar, porque se eu confessar agora, eu acho que Deus vai ser misericordioso comigo. Cuidado. A misericórdia de Deus estava no processo até chegar em nós. Nós deveríamos confessar o pecado antes de chegar, antes de sermos pegos. Porque depois que foi pego, o processo é outro. Meus irmãos, o pastor Matthew Henry fala uma coisa interessante aqui nesse texto. Olha o que ele diz. Acã nunca se revelou até que a sorte caiu sobre ele. Ele nunca falou nada. E evidenciou a dureza do seu coração. E assim ele não encontrou misericórdia. Confessar o pecado depois que é pego demonstra a falta de arrependimento até aquele momento. Quando a gente reconhece nosso pecado, a gente não precisa esperar chegar para as pessoas saberem. Esse que é o problema do pecado escondido. Se a gente chegasse e falasse assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu peguei. A capa está escondida. Procurar uma pessoa, crente no Senhor Jesus Cristo. Eu pequei, preciso de ajuda. Vamos conversar com o pastor? Vamos conversar com o pastor. Não, espera a coisa ficar de conhecimento de pessoas. Às vezes até público. E aí depois que chegou no Acã, eu peguei. Gente, isso não é arrependimento, não. Depois que a pessoa pegou a pessoa com a boca na botija, com a mão no negócio, que arrependimento que é esse? É que Acã achava que não ia chegar nele. E quanto mais próximo chegava, mais medo ele tinha, mais ele se fechava. Mas era para fazer o contrário, porque Deus fez esse processo para que Acã parasse o processo. Fui eu. Eu peguei. Esperou até chegar nele. Ele encontrou misericórdia? Não. Não encontrou, não. É uma tolice, um jogo perigoso, brincar de esconde-esconde com o seu pecado diante de Deus. Sabe, ficar brincando de esconde-esconde com o pecado. Você não me acha. Eu estou aqui. Você não me viu. Gente, isso é infantil. Você consegue esconder de mim. Consegue esconder da igreja. Um alerta. Cuidado. Porque Deus usa pessoas. Às vezes você acha assim, o pastor é bonzinho, o pastor é bobinho, o pastor fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, terçano está fazendo isso, o pastor não fala nada. Cuidado. Deus usa pessoas. E eu sou um miserável pecador, mas Deus usa miseráveis pecadores. Pode usar minha vida, pode usar a vida de um irmão, de uma irmã. Você vai passar vergonha. E eu não sei. De verdade não sei. Não estou dando recado para ninguém aqui. Eu estou expondo o texto. Mas temos que tomar cuidado. Deus usa a vida de pessoas. E Deus pode usar a vida de alguém para revelar um pecado escondido, que a gente coloca sob 7 chaves no fundão do cofre. E não quer que ninguém veja. E quando menos espera, cai lá. E a gente fica exposto. Tem que arrepender antes, confessar antes que as pessoas saibam. Tem que mostrar a capa que pegou antes. Que alguém vá lá e veja dentro de casa. Porque depois que viu, não tem misericórdia. Eu vou mostrar para vocês no Novo Testamento que isso é um princípio para nós. A gente fica achando que Deus é uma misericórdia infinita. Que a gente pode fazer o que a gente quiser, que não tem consequência. Isso não é bíblico. Isso advém de um coração que quer pecar de maneira desenfreada e não arcar com as consequências. E se auto-engano e vai levar a sua vida à destruição, pensar assim. Não é eu que vou fazer nada contra ti, não. Até mesmo porque eu nem tenho como fazer isso. O seu problema não sou eu, e nem o irmão nem a irmã da igreja. O nosso problema é Deus. Quando nós pecamos contra Deus e achamos que podemos enganá-lo, nós vamos ser pegos de surpresa. Na verdade, Acã achava que enganava Deus. Mas quem que foi que reverteu o jogo? Foi Deus. Quem foi exposto foi Acã. Não abuse da graça de Deus. E de certa forma, meus irmãos, viver
contando sempre com a misericórdia, enquanto se blasfema contra essa mesma misericórdia, abusar da graça. Não, Deus é graça, Ele me perdoa, vamos pecar. Deus é graça, Ele me perdoa, vamos esconder. Deus é graça, Ele me perdoa, não vai ter consequência. Se acontece alguma coisa, a culpa é sua, Deus. A gente fica nesse jogo. A culpa é de um, a culpa é de outro, a culpa é de Deus, ninguém pode saber. E fica assim. Você não vai sair do lugar, vai ser derrota atrás de derrota, vai ser batalha de Ai atrás de batalha de Ai, perdendo uma atrás da outra, se ressentindo, jogando culpa em outras pessoas, jogando a culpa em Deus, não saindo do lugar e sofrendo as consequências do próprio pecado que nós somos os primeiros a esconder. Não abuse da graça. Se você der uma olhada no verso 19, você vai entender algo interessante. Em vez de abusar da graça, nós precisamos confessar. Porque confessar nosso pecado é glorificar a Deus. Quando você confessa o seu pecado, você glorifica a Deus. Olha o que diz o verso 19. Josué fala para Cã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante Ele. Então ele está dizendo, se você confessar, você vai glorificar a Deus. Declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Sabe, está igual aquela situação quando a mãe da gente pegou a gente de surpresa, e não tinha como negar que a gente pegou lá o chocolate que não era para pegar, porque a ponta do dedo estava tudo melado de chocolate, a boca cheia de chocolate, e aí a mãe chega para a gente, você pegou o chocolate? Eu peguei. Mãe, não tem como negar. Como é que você vai negar? A gente fica esperando esse momento. Conquanto se a gente chegasse e confessasse o nosso pecado, a gente ia glorificar a Deus. Sabe por que confessar o pecado glorifica a Deus? Porque quando eu e você confessamos o nosso pecado, a gente está dizendo, Deus está certo, eu que estou errado. Mas quando a gente não confessa, é como se a gente dissesse, não importa o que eu estou fazendo, e se Deus não gostar, o problema é dele. Ele está errado, eu que estou certo. Então, não confessar o pecado é blasfemar contra o Senhor. E confessar é glorificar a Deus. E a gente abusa da graça quando a gente fica vivendo em pecado e nunca confessa, e nunca trata, e acha que isso não tem consequência. A gente está abusando da graça de Deus. Deus não tolera que se abuse contra a graça dele. Porque ele não precisava ser gracioso conosco, mas ele é. Ele quer que nós acolhamos a graça dele, com o coração quebrantado, contrito, e confessemos os nossos pecados. E ao fazer isso, por mais terrível que seja o pecado, por mais difícil que seja, por mais que se impacte a vida de pessoas, ainda assim você está glorificando a Deus, porque você está reconhecendo, Senhor, eu sou pecador, eu pequei. Minha culpa, minha maior e total culpa, a culpa é minha, não é do Senhor. Esse nó que eu criei na minha vida é culpa minha. O pecado é meu, o erro é meu. Eu confesso diante do Senhor, Senhor, me ajude para que eu possa abandonar isso. Mas até que nós façamos isso, nós estamos abusando da graça de Deus todos os dias, enquanto estivermos mantendo essa maldita capa escondida na nossa vida. Essa é a verdade. Eu disse para vocês que eu não queria pregar esse texto. Aqui nós vemos a dinâmica da tentação, verso 21. Ele vai dizer, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Aqui nós vemos a dinâmica. Vi, olha aí no verso 21. Vi, cobicei, tomei e escondi. Estou deixando para vocês duas referências para vocês meditarem durante a semana. Essa dinâmica acontece em outros trechos da Bíblia. Dois exemplos que nós vemos aí, Gênesis 3, do verso 6 a 7 e verso 10, e depois em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2 a 4 e verso 8. Acontece na vida de Adão e Eva e na vida de Davi e Batseba. Adão, Eva, vêm, cobiçam, tomam, e depois que eles comem do fruto, o que é que eles fazem? Se escondem. Batseba e Davi, mesma coisa. Davi vê Batseba, cobiça, toma, e depois que ele acaba tendo um intercurso com ela, ele tenta esconder o próprio pecado,
fazendo com que o marido dela, enfim, tenha, né, um contato com ela para que possa esconder o que ele tinha feito, porque ela estava grávida. Viu, cobiçou, tomou, escondeu. Essa é a lógica do pecado. A gente vê, a gente cobiça, a gente comete, a gente toma, a gente pega a capa e depois esconde ela na nossa vida para ninguém ver. Pecados escondidos. Qual a consequência disso, meus irmãos? O texto diz: Acã, seus filhos, suas filhas, seus bens foram queimados, incinerados, calcinados. Terminou em nada. E aí a gente fica pensativo, mas por que os filhos de Acã acabaram morrendo? Uma suspeita minha, tá? Até mesmo por causa dessas duas referências que eu deixei para vocês, Deuteronômio 24:16 e Provérbios 15:27. Nós vemos lá em Deuteronômio que Deus não puniria os filhos por causa do pecado dos pais, né? E aí nós vemos também as consequências do pecado na vida de outras pessoas. Mas o ponto aqui é o seguinte: era muito improvável, se não impossível, que Acã conseguiria esconder isso dentro da casa dele sem que os filhos dele soubessem. Quando os filhos dele souberam, eles se tornaram cúmplices do que o pai fez. E na hora que os filhos se tornaram cúmplices do que o pai fez, e Deus passou todo o processo em que Acã poderia se arrepender, e os filhos poderiam falar com o pai, a família ficou todo mundo quietinho. Qual o fim disso? Morreram todos. Morreram todos. E aí, nesse sentido, meus irmãos, gostaria de trazer esse alerta para você e para mim também. Pior do que pecarmos é quando envolvemos a nossa família no nosso pecado. Porque Acã envolveu a família dele inteirinha no pecado dele, e no fim ele destruiu a própria família. Ele convidou a família dele ao juízo. Ele pecou, ele escondeu, envolveu os filhos dele nisso, e no fim todo mundo morreu. Olha que coisa terrível. Você sabe o que quer dizer vale de Acor? Acor quer dizer desgraça ou desastre. Aqui o vale de Acor, meus irmãos, nos lembra que a destruição trazida pelo nosso pecado encoberto será um lembrete de vergonha pública, porque o que Acã fez encoberto se transformou na vergonha pública dele e de toda a família. Tanto que um vale levou o nome do evento, Vale de Acor, Vale da Desgraça. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que abusar da graça nos trará a desgraça. Abusar da graça nos trará a desgraça. Em que sentido? Desgraça na nossa língua quer dizer não graça, falta da graça. Deus deu oportunidade para que ele confessasse. Deus deu oportunidade, ele não confessou. Ele e os filhos dele. Qual foi o fim? Vale de Acor, um lugar que lembra todo o povo a respeito de qual foi o resultado deles fecharem o coração deles e esconderem um pecado em suas vidas. E por fim eu quero terminar levando você a refletir a respeito de Raabe e Acã. Se a gente comparar os dois personagens, Raabe foi uma meretriz cananeia, ela não fazia parte do povo de Deus, que escondeu os espias no seu teto. Acã era um israelita que escondeu o espólio em sua tenda. Olha que interessante. A cananeia foi fiel, o israelita foi infiel. A cananeia, Raabe, escondeu os espias no seu teto. O israelita, Acã, escondeu o anátema sobre o seu teto, sobre a sua tenda. Raabe e sua casa foram salvos. Acã e sua casa foram mortos. Aqui o texto faz esse contraste implícito. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que a salvação ela é pela graça mediante a fé. Mas a fé não abusa da graça. A fé obedece por gratidão e amor. Nesse sentido, fico alerta. Nunca subestime a quantidade de estrago que uma única pessoa fora da vontade de Deus é capaz de produzir. Subestime isso não. É bastante. Olhando para Cristo, meus irmãos, em Cristo nós temos a expiação dos nossos pecados. Seja a cobertura, seja a morte no nosso lugar, substituindo a nossa culpa. Se nós confessarmos os nossos pecados
a morte de Cristo expia o nosso pecado, cobre. Por isso que eu digo, o pecado de Acã foi expiado de que forma? Com a morte dele e de sua família. Mas hoje não é necessário eu e você e os nossos familiares morrerem, porque Cristo já morreu por nós. A morte dele expia o nosso pecado. A morte de Cristo leva a nossa culpa. A morte de Cristo leva a nossa vergonha. A morte de Cristo leva as consequências do juízo do nosso pecado. Nós podemos ter salvação da destruição que o nosso pecado escondido traz, se nós reconhecermos, confessarmos, abandonarmos e corrermos para Cristo. Agora, abre aí em Hebreus 10, verso 26 a 31. Fique esse alerta. Se nós decidimos não caminhar para Cristo, se nós decidimos continuar a esconder essa capa na nossa vida, continuar a esconder o pecado, nós incorremos no que é dito em Hebreus 10, verso 26 a 31. Olha o que diz. Se continuarmos deliberadamente, intencionalmente, de escolha própria, continuarmos no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A gente sabe que é pecado, sabe que não é da vontade de Deus, sabe que precisa confessar, sabe que precisa abandonar, mas a gente diz, eu vou fazer, e eu não vou falar, e eu não vou confessar, eu vou continuar desse jeito. Você acabou de cair no pecado deliberado. E quando isso acontece, quando você fecha o seu coração para isso, quando você diz, eu não mudo, eu vou continuar assim, você cai aqui. Eu disse para vocês que eu ia dizer, eu mostrar para vocês no Novo Testamento, que nós temos que estar atentos, porque nós podemos abusar da graça a tal ponto em que as consequências são terríveis. E aqui mostra isso. Se nós intencionalmente continuarmos no pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Qual foi o fim de Acã? Qual foi o fim de seus filhos? Fogo. Qual o fim daqueles que continuam em pecado deliberado, intencional, sem se arrepender, sem mudar, sem tomar uma atitude de mudança de vida? Fogo. Se é do inferno, se é do juízo de Deus, o texto não deixa claro, mas com certeza é um juízo severo. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o que ele vai dizer no 29. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e o tratou como profano, o sangue da aliança pela qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Olha aqui o abusar da graça. O que ele está querendo dizer? Se lá na lei de Moisés uma pessoa pecava com o testemunho de 2 ou 3 pessoas, a punição era severa, quanto mais agora se a gente ficar blasfemando contra o nome de Cristo, contra a obra dele, achando que a salvação que ele nos trouxe é brincadeira. Quanto mais agora. Pois conhecemos aquele que diz. Quem é esse que diz? Quem é esse que diz? É Deus. É Deus quem diz. Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E como é que ele fecha o trecho? Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Não esconda a capa. A consequência pode ser terrível. Não esconda a capa. Não tome o tesouro para si. Não esconda o seu pecado. Reconheça-o. Confesse-o. Abandone-o. Não abuse da graça. Corra para Cristo em quebrantamento. Encontre a redenção do seu sangue.